Deus chamou, pelos professores, professor e foi sindicalista aí da nossa luta, professor Manuel Tavares. Eu não sei como, até agora eu vou pedir 1 minuto de silêncio, eu não consegui ainda. Difícil, né? A gente sai da escola com aquele barulho de aluno, chega aqui a mesma coisa. E a gente fala, todos os nossos alunos conversam. Vou falar. Nós temos aqui Manuel Tavares, professor, foi sindicalista, professora Vânia e professora Graça. A partir desse momento, eu espero que os conversadores pelo menos respeitem a memória dos nossos colegas. Contando agora 1 minuto de silêncio, por favor, em homenagem aos nossos colegas que partiram. Muito bem. Continue assim, viu? Parabéns. A gente vai abrir o espaço agora. Nós estamos numa sociedade laica, respeitando as religiões. Qualquer religião que venha aqui fazer uma oração, um pedido, um poema, alguma coisa do tipo, fique à vontade, o espaço está aberto. Alguém, gente? Orar ao Pai Nosso, fazer a oração universal. Pedro levantou a mão, está vindo. A gente está usando 2 microfones aqui porque tem um carro de som lá fora, viu, gente? Eu vou pedir mais uma vez, principalmente esse grupo daqui, ó, não todos ou todas, né? Mas esse grupo aqui, que fica um grupinho, que é o que mais conversa, eu nunca vi. Eu não sei, é os meninos do fundo, né? Da escola, os meninos do fundo. O fundão nosso está aqui. Não todos, tá? Tem gente aqui que está quietinho. Pessoal, eu gostaria de pedir a vocês que a gente ficasse de pé. É uma forma de agradecimento. Depois eu vou ler uma mensagem para um colega muito especial desse sindicato. Eterno e soberano Deus, graças te damos, Senhor, por esse dia, pelo fôlego de vida de cada um de nós, Senhor. Senhor, sabemos que os nossos colegas partiram, mas deixaram aqui uma luta, uma esperança, uma alegria, Senhor, em especial, meu Deus, ao nosso irmão Tavares e às professoras, a sua fala poética, Senhor, calma e serena, que todos lembrarão,
aos alunos das nossas colegas professoras que descansaram no Senhor, que o nosso Deus Todo-Poderoso possa nos guardar, nos livrar e no dia do seu tempo certo possamos estar ao junto dele. Muito obrigado. Amém. Eu gostaria só de ler uma coisa que Tavares, ele tinha um jeito muito especial, era o nosso poeta. E eu pediria também ao sindicato que fosse mais ativo nas redes sociais, ou até nós tivemos recentemente 3 colegas que colocasse aqui um painel com a foto deles, que possamos, muitas vezes a gente fala o nome e nem se lembra, quando vê a foto a gente sabe que é de luta, a pessoa estava presente. Inclusive eu deixo essa fala para o sindicato, que deixa aqui um banner, homenagem aos nossos queridos guerreiros e guerreiras que estavam aqui presentes. A morte é só uma mudança de estado. Depois dela, passamos a viver em uma outra dimensão. A morte não é nada para o outro lado do caminho. É só um estágio. Que Deus possa nos abençoar e que continuemos firmes na nossa luta pelos nossos direitos. Muito obrigado. Pessoal, abrindo a pauta de hoje, acho que a gente vai recolher as listas, senão a gente não vai conseguir dar prosseguimento a esse ato aqui hoje. Edital de Assembleia Geral. O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Porto Seguro e Região, SINSPOR, APLB, Sindicato dos Servidores da Educação, e o SINDIACSE, Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde e Combate às Endemias de Eunápolis e Região, por intermédio dos seus representantes, abaixo-assinado, convoca todos e todas os representantes aqui representados, empregados, lotados nas secretarias, autarquias do Poder Público Municipal, na base territorial de Porto Seguro, filiados ou não, para a Assembleia Geral que se realizará no próximo dia 12 de julho, ou seja, na data de hoje, com a primeira chamada às 8h30 e a segunda chamada às 9 horas, com a concentração na sede do SINSPOR, bairro Pacatá, cidade de Porto Seguro, estado da Bahia. As solicitações são pendências financeiras e outras pendências de cada sindicato, né? Claro que a gente não só tem pendências financeiras, cada sindicato tem as suas pendências, mas a gente colocou pendência financeira que num primeiro momento, são pendências de todos os 3 sindicatos, né? Mas a PLB tem outras pendências que nossa galera aí já sabe, e a cada dia está se afetando mais ainda. Então, Boca, na organização, a gente deixou um tempo para cada representante falar, e depois a gente abre o microfone para a categoria, as 3 categorias, com limite de 1 minuto para cada fala, porque senão as falas vão ficando repetitivas e cansativas e a gente não consegue chegar num determinado ponto com mais eficácia, né, eu diria. Então, Sindiaxe, ou você? Pronto, Boca vai começar. Pessoal, eu já sou ruim com um microfone, quanto mais com 2. Bom dia a todos. Eu sou Marcos, sou representante do sindicato com base territorial aqui na região. O que tem da centro e sem conversa novamente com o servidor, nem com o servidor, nem com o sindicato. Continua a mesma proposta e pior ainda, continua me tentando ludibriar a minha pessoa para mim falar com o Jânio. Agora, não só Marcos, eu, Lisboa e o advogado. Continua as mesmas propostas. Secretário vindo até a mim, conversar com o Jânio. A única coisa que eu falo,
O homem de palavra nunca volta atrás. Eu falei e falo, repito para os colegas aqui, só vou negociar alguma coisa com essa prefeitura se for junto com um representante da PLB e com o Sindiax. Não vou só, não adianta vir querer me convencer para ir conversar. Conversar o quê? Já deram os 4% e ainda teve a decência desses vereadores que votaram contra os servidores da base do Sinspor. Você entendeu? Porque para a PLB eles não querem dar nada, para o professor não querem dar nada. Ainda querem me ludibriar para mim ir para a casa de Jânio fazer o quê? Papel de palhaço? Só pode, né? Porque para ir lá dizer para mim que não está podendo pagar é uma brincadeira. Então, em questão financeira para nós Sinspor, porque eu não vou tratar de outros assuntos, vou tratar da base agora de salário, porque não demora muito, prolongar muito a conversa. Ele não tem nada, tem esses 4%, que é uma vergonha. Eu vou dar uma explicação aqui, mais ou menos, o que a gente perde. A gente estava brigando pelo 7,44, acho que todo mundo sabe, 7,44. Agora não é mais 7,44, porque em maio o salário mínimo teve outro acréscimo, hoje é 9,3. É 9,3, não é mais o 7,44. Eu vou falar assim um resumo bem rápido para a pessoa entender. Hoje não tem ninguém servidor concursado que ganha um salário mínimo. Não tem, sempre a mais, não é isso? Aí vem os tempos de serviço, hoje eu acho que a média inicial começa em 2.000. Eu fiz 2.000, o que está faltando para a gente agora, como ele deu 4, faltam 5,3. Eu fiz umas continhas aqui, que eu não sou matemática de Osdete aqui, mas quem ganha R$2.000, ele perde R$1.300 em um ano, fica para a prefeitura, sumiu, R$1.300. Quem ganha, eu estou fazendo números par, né? Quem ganha 4, perde R$2.600 no ano. Quem tem um salário de 4.000, perde R$2.600 no ano. Quem ganha R$6.000, perde R$3.900 em um ano. Quem ganha até 8.000, perde 5.200 ao ano. Quem ganha 10.000, perde 6.500, porque não é só os 12 meses, tem o 10º, né? Aí quem está numa faixa de salário de 10.000 e o terço de férias, o período de, né? Você perde tudo que se falando. Então a pancada nas costas do servidor é muito grande. E não é de agora não, na outra administração também, do próprio prefeito, nós passamos 4 anos, base Sinspor, sem R$1 de reajuste, acho que todo mundo lembra. Foi 4 anos a gente, o processo na justiça, eles recorrendo. Então não dá mais para estar o que está acontecendo hoje, você entendeu? E a gente, tantos corremos atrás, vamos buscar um acordo, uma conversa, mas não tem a conversa é essa, eu ir sozinho eu não vou. Eu tenho um respeito por todo mundo, o pessoal do Sinspor acreditaram em nós, da diretoria, então eu não vou trair nem a PLB, nem vou trair o Sindiax. Eu sou homem de palavra e nem vou trair meus colegas, servidores, professores aqui presentes, os administrativos, serviços gerais e tudo. Eu não sou traíra, a única coisa que eu tenho certeza, homem não volta atrás na palavra, que se eu dei a minha palavra eu cumpro, você entendeu? E nós vamos à luta, tem um material aqui, porque vocês não vão me alongar, esse material, como uma coisa que me deixou muito triste na última reunião da Câmara, o presidente da Câmara, que fez várias questões, ofendeu o sindicato, acho que todo mundo lembra lá, ofendeu o sindicato, e no final, na outra, que não tinha, o povo estava lá, na outra sessão dele, nós não fomos criticados, para mim foi uma crítica que me doeu demais no meu coração. O presidente da Câmara fez o agradecimento, falou e olhou para a cara dos colegas que estavam presentes na reunião, beiju para todos vocês. Ele gozou com a cara da gente. O beiju não é dele, né? O beiju não é dele. Quem faz beiju nas redes sociais é Jânio. Ele olhou para a cara nossa e falou assim, beiju, e bateu a mão para a cara do sindicalista. Que vergonha desse presidente. Então vamos dar o troco a eles, com as fotos dele na rua, as redes sociais. E gostaria aqui de pedir, aqui tem os perfuretes de carro, estão aqui, para vocês colocar no carro, mostrar a força dos 3 sindicatos juntos. Os perfuretes estão aqui, né? Para vocês levarem, para colocar no carro. Tem um outro que coloca no para-choque do carro. Quem não quiser colocar grande, leva pequeno, leva na geladeira para botar na cara, que eles vão votar. O ano que vem eles estão na casa de vocês, principalmente esses vereadores aí. E tem aqui, cada servidor pudesse levar para nos ajudar. Ontem o pessoal colocou na rua, mas
Assim, um colega pediu, fomos colocando na rua, mas esse aqui, se cada um levar dois desses, colar na casa dele ou na casa do vizinho, pedir, a gente faz uma bagunça doida nesses caras. Então não vamos eleger esses caras lá juntos na minha história pública. Aí, quero agradecer os colegas aqui. Quero terminar dizendo que vocês aguardem para a do seu povo, para a gente ouvir que nós vamos fazer uma decisão muito forte aqui hoje e precisa estar todo mundo presente nessa decisão de hoje. Eu vou passar a palavra para Alex Tobias aqui. Diante desses fatos, eu queria direcionar agora para a nossa categoria, Mr. Tobias, sou coordenador geral do Sindicato Cidadania de Saúde de Eunápolis e região. Nós vamos fazer uma fala agora direcionada aos agentes públicos da saúde de pandemias. Nós também sofremos agora, recentemente, com a votação. Na realidade, não tem muito valor para as questões que a gente vivencia hoje. E a gente está vivenciando um momento que a gente precisa tomar cautela e também a gente tem que se posicionar. Se tiver que fazer greve, faremos, porque não importa se o projeto foi votado, vai ser sancionado pelo prefeito da forma que está, o nosso posicionamento tem que ser contrário, porque a gente tem uma lei que garante esse direito aos trabalhadores. E só vamos fazer posicionamento nosso está sendo muito grande, bastante que a gente precisa entender. O prefeito assinou um desafio com os trabalhadores, servidores públicos, porque ele não acredita na nossa força. E quem tem que acreditar na nossa força somos nós. Então a gente precisa hoje deliberar ações que a gente possa se posicionar contra todos esses ataques. Nós estamos sofrendo a retirada de direitos, porque até o momento nem a progressão horizontal, que essa categoria já tem direito, não foi ainda paga pelo gestor municipal. Nós estamos com outras pautas que precisam ser travadas e a gente precisa do apoio de vocês, do apoio dos outros servidores, para que a gente possa fazer uma luta conjunta. É como Marcos falou, nosso desafio agora vai ser todo mundo junto. Não vamos nos separar até que os direitos sejam garantidos para todos. Obrigado. Pessoal, bom dia, tudo bem? Gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos vocês que se deslocou até aqui para participar e defender os seus direitos, certo? Hoje é um momento único dos três sindicatos, mais uma vez, está defendendo todos os servidores públicos em geral. Os agentes de saúde, como sou diretor do sindicato, os agentes de saúde, a gente vai fazer mais uma observação sobre as ano que vem de novo, porque todo ano a gente tem um piso e tem essa atualização do nosso piso. Se for preciso fazer a greve, como a gente já falou, a gente vai ter que fazer a greve. O sindicato dos agentes de saúde foi processado, como a gente explicou lá na Assembleia, mas muitas das vezes lá no evento, no meio da rua, a gente não consegue passar. A gente teve um processo, infelizmente, informando que o sindicato nosso só pode aderir a uma greve ou uma paralisação por 50% do servidor público. E, infelizmente, a gente vai ter que ir para uma greve por 50% do servidor público se o nosso direito for negado. A gente gostaria de contar com o apoio de todos vocês, caso essa greve aconteça. Depende de vocês, a Assembleia é que vai deliberar. Muito obrigado a todos aí. Pessoal,
Pessoal, nós estamos avaliando com o jurídico a questão da questão dos salários que foram, de certo modo, foi uma bagunça, né, nesse pagamento do último salário. A gente estava vendo que teve situações que mexeram com o consignado, teve situações que mexeram com, acho que anuênio, teve situações. E eu vou falar um caso aqui que, assim, muitas pessoas às vezes vêm na Assembleia e por conta dos burburinhos que não prestam. Só para vocês terem ideia, tem gente que vem para a Assembleia, quando chega ali, não precisa nem no outro dia não, quando chega ali fora está perguntando o que aconteceu. Quando foi aquela segunda votação, falando do anuênio, de o governo repassar os 20 pontos alguma coisa no base, a gente avaliou, e aí eu trouxe para a Assembleia, e aí votou, que a perspectiva de Fundeb que vinha era de 200 milhões, e a folha analítica do Fundeb estava dando 207 milhões. Aí o governo colocou uma condicionante, a gente paga os 20,40 com os que já tinham pago para formar os 33,24 e colocaria o anuênio em vantagem pessoal com a possibilidade de retornar quando houvesse uma melhora ou do repasse, ou da folha, ou repasse do Fundeb. E isso foi pacificado aqui, acho que o povo viu, olhou mais para os 20%, e não se deu conta nem o que é anuênio. Tem gente que não, se eu perguntar anuênio aqui, tem gente que não sabe o que é. Aí aparecem as conversas das redes sociais, que o sindicato fez um contrato com não sei quem, sabendo que a gente não toma nenhuma decisão sem a anuidade da Assembleia. Nunca fizemos isso. E até se fizer, eu acho que é até criminoso, porque quem decide é a Assembleia. Então as pessoas elas precisam tomar cuidado nas decisões. Porque quando a gente faz uma decisão aqui, os conversadores são os que mais criticam. Os que não vêm para a Assembleia são os que mais criticam. Isso acontece o tempo todo. E se a gente for absorver isso, a gente fica doido, enlouquece. Porque quando vem R$10 de desconto no salário, parece que quem paga o salário é a PLB. Então o povo vem condenar a diretoria, nem a PLB, que a PLB, eles têm que se colocar também no lugar da PLB, né? Que a PLB somos todos nós. Vem criticar, rapaz, eu ouvi tanta coisa, porque eu acho que se eu fosse absorver, eu acho que eu estava no manicômio agora. Você vai fazer o quê? Descontou R$100 do meu salário. Foi pô, quem me dera, se nós que estivéssemos pagando salário, o piso estava na conta de todo mundo hoje, isso eu fiz. Como é que trabalhador vai ficar contra trabalhador? Mas quando vem um problema, parece que a PLB que paga o salário, parece que a gente que desconta, parece que a gente tem anuência para fazer aquilo. É o inferno. Eu nunca vi tanto o inferno que foi esses últimos dias, porque a fala que vem pra gente é muito agressiva, de alguns, e esses alguns é que nem a Assembleia vem, a grande maioria. Então primeiro você tem que vir participar das decisões, né? Participar das decisões coletivas, juntas. Se for para quebrar o pau, é aqui, não é nem grupo não, fala aqui, que eu não tenho medo de falar a verdade e nem de ouvir não, e assumir o erro quando a gente estiver errado. Mas é aqui que tem que falar, é aqui que tem que discutir. As decisões têm que ser nossas, não é da diretoria do sindicato. A Assembleia ela é deliberativa e ela tem a competência para isso. Mas só para vocês terem ideia, as pessoas às vezes são tão desnorteadas fora do contexto. Quando eu fiz uma live, você lembra na pandemia, quando eu falei, gente, olha para a classe de vocês, se vocês têm 15 anos, vocês estão na classe 3, fez 15 anos, já entra para a classe 4, na época foi classe 2, classe 3, pasme, mais de 20 professores estavam perdendo 10% no salário base, mais de 20, quando eu fiz a live, o povo foi lá na secretaria,
Gente, você sabe o que é perder 10% no base? O povo estava perdendo. Porque não fica atento às coisas. Então, precisam ficar atento às decisões. Porque quem mais critica lá fora nos grupos é quem não participa das decisões. Ou que vem por aqui. Ó, eu sei que tem 10% que vem por aqui que não sabe nem o que decidiu. Porque fica conversa paralela o tempo todo. Né? Assine e vai embora, como a colega falou ali. No último movimento aconteceu isso. Assinou, quando chegou lá no final, só tinha um grupinho. Então assim, aí a gente toma. Olha pra você ver como é que é as coisas, né? Vem 150 pessoas pro ato. Chega lá 50, mas a decisão que a gente tomou lá foi com 50. Aí eu sei que veio e não tá sabendo de nada, ela veio pro ato e fugiu. Aí chega lá na rede social dessa bomba. No sindicato, nele mesmo, né? Porque ele participou da decisão, ou supostamente deveria participar da decisão. Então a decisão precisa ser coletiva, precisa ser aqui com a gente, tá? Esse é o primeiro ponto. A gente está avaliando, então nós temos aqui o caso dos vice-diretores. A gente discutiu com o executivo, discutiu as decisões foram com o executivo. A gente decidiu com o executivo todas as questões. Depois de tudo alinhado, que saiu o edital, que passou as eleições, começaram a fazer tudo o contrário. A gente está avaliando com o jurídico também da PLB. A gente precisa entrar com ação. E aí o jurídico, Verônica e Dr. Nelson, está analisando todas essas situações de entrar com ações, que a ação não precisa acontecer um ato daqui 5 dias atrás, porque a gente pode entrar com ação até 5 anos. Depende da ação, né? Então, isso não deixa. Agora sim, Deus eu ouço um telefone aqui, eu não posso tomar uma decisão sozinho. E nem vou dizer, a gente está avaliando, porque a gente tem que sentar com a diretoria, tem que sentar com o jurídico. A gente não faz nenhuma coisa sem o jurídico, ter a anuência do jurídico, porque pode nos prejudicar. E quando nos prejudica, não prejudica só um, prejudica todo mundo. Então o jurídico está avaliando todas essas possibilidades, né, de como fazer. E aí Verônica e Dr. Nelson está alinhando para ver como é que a gente vai fazer. Paralelo a isso, se eu tenho uma questão bancária, porque quando entra para o banco privado, às vezes foge da nossa alçada. Já entra quem foi prejudicado, já entra com ação, vai ali no saque, já entra com ação contra o banco. Se descontou o dinheiro seu indevido, já entra contra o banco. Se for para a prefeitura, entra também. Eu não fico esperando por ninguém, não. Porque às vezes acontece, descontou minha regência, mas do outro já descontou outra coisa. Aí, né, aí o jurídico está avaliando, depois a gente emite uma nota de informação. Então, a questão dos vice-diretores também a gente está vendo, porque a gente precisa ter muito cuidado. Porque se nós da diretoria hoje, o APLB, que somos todos nós, entrar com ação contra o edital do município, as eleições todas serão canceladas. E quem ganha com isso? O executivo, que ele vai nomear todos. Então, por isso que a gente tem que fazer a coisa bem pensada. Porque hoje nós temos, e aí eu já vou pedir, que as escolas que estão na situação dos vice-diretores que foram mexidos, para deixar o nome aqui, tá? Deixar o nome aqui, para a gente saber quais são essas escolas que foram mexidas com os vice-diretores, tá? Os colegas contratados estão reclamando que o piso não foi atualizado. E aí quando eu falo com os colegas contratados, o piso não foi atualizado de ninguém, não foi só dos contratados, de ninguém. O piso precisa entrar para todo mundo, inclusive para os contratados também. Porque o menor percentual é o piso. Então o piso nacional não entrou para ninguém. E aí, em relação ao piso nacional, nós entramos com ação de cobrança com obrigação de fazer. Dr. Nelson aí junto com Verônica aí, já entramos com a ação já deu entrada na ação. Porque essa ação não impede de a gente continuar no movimento, né? O movimento é uma coisa, a ação é paralela, tá?
A depender que o juízo dá, se der contra ou der a favor, a luta continua. A luta continua. Se for para ter greve, vai continuar. Tá bom? Então a gente já entrou em relação ao piso com a ação de cobrança com a obrigação de fazer. Já deu entrada, o processo já está aí. Depois a gente precisa dar até publicidade ao processo. Então falei dos vice-diretores. A gente tem muitos colegas que não estão filiados à PLB Sindicato. E a luta, ela é feita com todo mundo, né? Então assim, a gente tem recebido muita ligação, inclusive cobrando da gente, de pessoas que nem estão filiadas. Então a gente precisa estar afiliado, porque a luta, ela gasta, e não gasta pouco, né, Boca? Se Boca for falar, e assim, a gente agradece, e aí humildemente eu agradeço até Boca, porque Boca está dando uma fatia de valor maior do que a gente, porque eu e Silene, eu como presidente de Silene, a gente que movimenta as contas da PLB. E nós estamos impedidos nesse momento, porque houve a nova eleição, a conta ela é automaticamente bloqueada, enquanto não tiver a nova ata no cartório registrada. E aí quando a gente deu entrada no cartório aqui, já não pode aqui mais, porque não pode entrar mais com título e documento, tem que entrar como pessoa jurídica. Então a gente foi em todos os municípios, pegar a assinatura de todos os diretores dos núcleos de delegacias e mandamos para Salvador. Aí a gente está aguardando Salvador. Depois de registrada, a gente vai no Banco do Brasil, para o Banco do Brasil dar autorização para eu e Silene voltar a mexer na conta. Isso aí, nós hoje estamos sem recurso. A gente já está tomando dinheiro emprestado, né? A PLB já está tomando dinheiro emprestado. Então, a gente já está nessa situação. Mas a gente está fazendo a luta, né, Boca? Boca está aí ajudando a gente demais, o sindicato está ajudando a gente demais. A gente também está, mas numa parcela menor. Claro que Boca já cobrou a gente, ó. Depois, quando voltar, vocês vão ter que dar contribuir. Claro, é lógico, né, Boca? Precatório, gente. Quem libera o precatório é a União, é o governo federal. O povo, quando a gente fala precatório, o povo acha que ele já chegou aqui na prefeitura. Não tem nada aqui de precatório, nada. Quem libera é a União. E a União faz seus critérios. Aí eu falo, liberou para a Bahia. Não, gente. Precatório é estados e municípios. Liberou para o estado da Bahia, não para todos os municípios da Bahia. Só liberou hoje, que eu tenho conhecimento, mais próximo, foi para Jucuruçu, não chegou no bolso do professor. Itabela, não chegou no bolso do professor. Parece que tem outras cidades aí que chegou, mas nenhum chegou no bolso do professor. Aí eu penso comigo mesmo, né? As jurisprudências estão acontecendo. Talvez foi até bom não ter chegado para a gente antes, porque senão o governo já tinha gastado tudo também. Tomara que não chegue nem nesse governo, senão gasta tudo também. Do jeito que tá as coisas estão, né? Não está dando nenhum da gente. E outra coisa, Boca falou uma coisa aqui interessante. Como a gente não está tendo acesso ao banco, a prefeitura covardemente, de forma mais uma vez covarde, não estão filiando os colegas. A gente manda a lista, eles travam. Então assim, claro, a ideia deles é sempre enfraquecer a categoria do jeito que eles podem, cortando da forma que eles podem. Claro que a força que eles têm é muito maior, pelo menos da caneta. A gente é da luta de rua, a gente é maior do que eles, mas a força da caneta e com o judiciário é maior do que a gente. A gente sabe disso, né? Que a gente levou uma liminar no domingo. Aí os colegas também têm perguntado, Boca, aí envolve os 3 sindicatos. Nós vamos fazer uma greve de 50%, a gente vai fazer de 100%. Preste atenção para quem está conversando agora. Está chegando dizendo que a PLB ia fazer uma greve de 50%. A gente decidiu greve ainda? A greve já chegou nas escolas, só pode. Se tem alguma escola em greve aqui, gente? Parece que tem. Que já chegou na escola dizendo que a greve é de 50%. Quem decide a greve é nós. Eu coloquei possibilidades. Mas quem vai, quando a gente entra em greve,
quem vai definir se é 50 que é 100 é nós, não é diretoria não. Então nada foi decidido. Pessoalmente, eu nem iria para 50%, eu iria logo para 100 para quebrar o pau. Pessoalmente, a gente vai por tudo ou nada. Mas isso não precisa ser decisão minha ou da diretoria nossa. Precisa ser da Assembleia. É da Assembleia, não é minha, tá? Tá não, depois a gente... Tá vendo? O governo está desfiliando as pessoas. É o que eu falei. Eles querem enfraquecer a gente de tudo quanto é forma. Ó, quando a gente fala pautas financeiras, gente, entra mudança de nível, entra títulos, entra a gratificação dos diretores, é tudo que é financeiro, gente. Pauta financeira não é só piso. Quando a gente retroativo de mudança de nível, pauta financeira é dinheiro. Pronto, você está citando toda hora título, pauta financeira. Bota na cabeça de vocês. Pauta financeira não é só piso nacional. Pronto? Eu já disse isso aqui, mas é bom a gente estar lembrando. Eu acho que é isso. A gente vai abrir na boca para os colegas agora falarem, para depois a gente tomar a decisão. O tempo de 1 minuto, né, Boca que colocou aqui, né, Boca? 1 minuto, Boca? Mas a gente discutiu botar o tempo de 1 minuto para vocês poderem falarem e já dar sugestões para abrir logo. A gente já dá sugestão para o próximo paralisação, a próxima assembleia, a próxima greve, tá? A gente pensou, e aí a gente vai discutir, quem decide é a assembleia, tá? Quem decide é a assembleia, para a gente fazer, a gente já discutiu isso inclusive lá no último movimento, para a gente fazer supostamente uma greve pós-recesso, para a gente não dar o tiro no pé. Ninguém é besta, né? Então, próximo recesso, a gente vai abrir para a Leamara que pediu primeiro, depois eu vou pedir. Vem, Léa. Depois Elva, depois vai pegando os nomes aí, Clécio, para... Bom dia. Bom dia. Olha só, esses dias, eu tenho certeza que não foi só para mim, foi muito estressante para todo mundo. E assim, erros acontecem, né? Eu vou até fazer uma observação aqui com a fala de Diosdete, quando fala que às vezes as pessoas procuram o sindicato, parecendo que é o sindicato que paga as contas. Mas a gente não pode esquecer que os colegas, eles estão fora dos seus locais de trabalho para nos representar. Então, quando a gente, por exemplo, no dia mesmo que aconteceu isso, eu tinha feito uma cirurgia na boca e eu não podia sair. Porque eu falei, eu só não vou na rádio aqui porque eu tô com essa boca inchada. Mas aí a gente procura... Não, mas às vezes cada ação tem uma reação. Às vezes a gente já vai procurando e já recebe como se a gente também não tivesse a obrigação de procurar o sindicato. E o sindicato está ali para nos representar. Não pode esquecer disso, né? E outra coisa. Quinta-feira passada, eu procurei o RH e assim... Veio errado a diferença no meu salário e eles pegaram e colocaram 2 contra-cheques, e foi em muitas pessoas. Eu procurei o RH e falei, por que esse dinheiro do empréstimo, se ele já foi retirado da minha folha? Aí eles, vou botar na conta porque a gente não passou para o banco. Aí tudo bem, ficou lá, o banco não pegou. Hoje eu olhei, o banco já cobrou 200 e poucos reais de juro do empréstimo e ficaram até o dia 10 sem devolver. Colocou logo o dinheiro do empréstimo
que já tinha descontado. Dia 10 eu tive que virar Leamara em tudo que é lugar desse secretário para poder devolver o meu dinheiro, porque a gente não vai voltar à época de quando eu tenho 22 anos, vou fazer nessa prefeitura. E a gente não vai voltar à época de quando a gente trabalhava contratado e ficava 6 meses receber dinheiro. Uma vez me carregaram para resolver minha situação, aí daqui a pouco um safado ainda vem com uma proposta indecente, né? Achando que pode fazer chantagem para poder pagar o nosso dinheiro. Essa época acabou. A gente não pode admitir isso, não é? Porque eu vejo muito, aí eu lembro muito bem quando a fala do prefeito era até dizer que fez acordo com o sindicato que nunca aprovava o plano de carreira, porque eles acham que não tem que pagar os nossos direitos, acham que tem que receber e outros. Alguns, né? Alguns recebem, outros não. Antigamente era assim, né? Eu vou com a sua cara, eu pago os seus direitos. Eu não vou com a sua, eu não vou pagar. Essa época acabou. A gente tem um plano de carreira. Então, assim, eu falei, gente, isso vai dar o maior BO. Muita gente, eles colocaram dinheiro a mais. Agora eu pergunto, por que o banco não descontou logo o dinheiro? Gente, silêncio, por favor. Aí eu pergunto, por que a prefeitura, nem o banco pegou o dinheiro logo e a prefeitura colocar na nossa conta e ainda falou para mim, eu vou colocar também esse dinheiro aqui, mas você não pode gastar. Tá bom, aí vai lá, bota o dinheiro que não é meu na minha conta e passou 10 dias para botar o dinheiro que é meu, depois de eu virar o saci pererê. Mas ontem descontou e já foi lá, 200 e poucos reais de juros. Que eu vou sair daqui e vou no departamento pessoal porque eu vou querer o meu dinheiro. E vai ser para ontem. Vai ser para ontem. Então assim, aí o secretário, nossa, será que vai ter? Não é necessário entrar com recurso por conta disso. Aí eu falei, acontece que não é disso não. Não é disso não. A gente tem lá, a eleição para diretor foi novembro, até hoje não se pagou, vergonhoso, retroativo de mudança de pós, de 2020, 2021, 2022, mudança de nível, títulos, eu tenho colega que eu dei título junto, o meu foi indeferido, colega recebeu e eu não recebi porque eles acham que eu já recebo demais. Ainda sou obrigada, um dia me deram um chá de cadeira para quando vive com um documento desse tamanho, dizendo que eu recebo mais do que muita gente. Eu não recebo nada que não é meu, eu cobro o meu direito, eu recebo o que é meu e eu tenho que receber tudo que é meu, que é de direito. Então assim, quando a pessoa não cobra, é porque você não cobrou. Quando você cobra é porque você é insuportável, porque Leamara todo mundo já conhece. Não, as pessoas não me conhecem. Ninguém me conhece, nem eu me conheço. Agora sim, eu acho uma falta de respeito, entendeu? E o que a gente não pode é ficar essa briga entre a categoria. Quando a gente procura um sindicato, é porque a gente sabe que a gente precisa procurar um sindicato, porque são eles que nos representam. Ô gente, esse desconto ele aconteceu na sexta-feira. Quando foi na sexta-feira, quando chega pra gente, a primeira queixa, não precisa ser todo mundo não, a galera que foi prejudicada. Quando chegar a primeira queixa, já vou logo pro secretário. O que aconteceu? Aí pronto, aí começou a enxurrada de queixas, que foi, e segundo o próprio secretário, foi 900 pessoas. Só que assim, englobou, foi o município inteiro, não foi só a PLB não. Tem vigilante, né, Boca? Foi os 3 sindicatos, né? E assim, pegando o gancho de que eles estão nem descontando filiação dos colegas, é uma forma de realmente, né, Boca, de enfraquecer os sindicatos. A gente passou sexta, sábado, domingo, segunda e terça na cola deles. Teve um dia que veio eu, acho que foi o Iclécio, aqui com os colegas aqui embaixo, fazer a reclamação. Falei com o Dênito, por que está acontecendo? Segundo o Dênito, foi o tal dos programas que muda o programa o tempo todo. Nunca vi tanto programa que muda.
Mas enfim, ele falou, Deusdete, até sexta-feira caiu de todo mundo, porque a gente está lançando até sexta. A gente esperou até sexta, até entendendo que a própria lei do Estatuto do Plano de Carreira diz que tem que repassar até o 5º dia útil. A partir de sexta-feira, aí eu liguei para doutor Nelson, espera até o 5º dia útil. Porque até para entrar numa ação tem que ter elementos para entrar numa ação. Se não tiver elementos, né, então a gente segue o jurídico. Então, mas não faltou cobrança. À noite, sábado, domingo, segunda, a gente na cola, inclusive, nós viemos aqui cobrar pessoalmente. Então, falta de cobrança, a parte nossa, nós fizemos. E a gente continua fazendo. Agora, é o que eu falo para vocês, tem muita coisa que a gente é impedido de fazer por conta da competência nossa, né? Acho que cobrar, Léo, em nenhum momento eu falei de não cobrar. Mas é brincadeira você chegar aqui, tá cobrando, tá aqui na cola, que a gente fica aqui na cola desse povo o tempo todo, e dizer, o sindicato não tá cobrando. Aí eu tenho que vir aqui tirar uma foto, ó, tô aqui cobrando. Vai ser o jeito, né? Bom dia, gente. Então, hoje eu quero falar aqui um pouco sobre o respeito. Nós perdemos 3 colegas essa semana. 3 colegas. E para fazer uma homenagem a esses colegas, Deusdete precisou pedir umas 4 vezes por silêncio. Isso é respeito. Respeito a nós mesmos e respeito aos colegas que perdemos. Para falar aqui, Deusdete toda hora está pedindo silêncio. Porque tem pessoas que vêm para aqui e, como Deusdete falou, sai daqui e lá embaixo pergunta o que aconteceu. Isso é respeito, que infelizmente está faltando a algumas pessoas. Tem pessoas que vêm para aqui, como já falei, e não sabem o que foi discutido. 2 colegas que faleceram agora, a Vânia e a Graça, estavam trabalhando. Graça, se eu não me engano, tinha 69 anos. Vânia, eu acho que é mais 60. E ambas trabalhando. E aí eu me lembro que em 2019 foi votado a reforma da Previdência. E a gente, naquela época, visitamos várias escolas para alertar a todos do que estava sendo votado lá. E o que tem que haver uma coisa com a outra. Porque da mesma forma, lá em 2019, quando a gente alertou, ninguém prestou atenção. Da mesma forma que muitos aqui não prestam atenção no que é falado. E aí, engraçado, gente, que essa semana me veio um colega, já perto de aposentar, infelizmente, ele foi um daqueles que não prestou atenção lá em 2019. E aí veio me perguntar sobre a questão da aposentadoria. Ele estava pensando que ele já tem mais de 25 anos, já vai fazer quase 30 anos de magistério, que ele já poderia se aposentar. E eu falei com ele que infelizmente ele não vai se aposentar agora. Porque para se aposentar agora, a partir depois da reforma de 2019, a gente precisa ter um tempo de contribuição muito maior. Aliás, limitou o homem para se aposentar só com 62 anos. E a mulher, a mulher 62, já que o homem 66, mais ou menos isso. Para aposentar com valor integral,
precisa ter 40 anos de contribuição. Por que o espanto agora, gente? Essa reforma aconteceu em 2019. E falando aqui de respeito, nós avisamos, nós conversamos, mas muita gente aqui sequer ouviu. Muita gente aqui não quis nos ouvir porque tinha aquela divisão política que ainda tem. Mas só que as reformas, elas estão acontecendo. Depois de 2019, houve a reforma trabalhista, que foi pior ainda. E estava para acontecer uma reforma administrativa, que iria facultar aos gestores públicos demitir qualquer funcionário público, gente. Agora imagine vocês, a gente nessa situação de greve, poder ser demitido. E falando de respeito, semana passada, na manifestação, no final da manifestação, eu vi vários colegas falando que os vereadores precisavam tomar vergonha na cara, porque votaram contra a gente, funcionário público. Agora, quem será que precisa ter vergonha na cara, gente? Nossa! Foi perguntado. Foi falado que entre os vereadores tinha funcionários públicos. A Eliana, quem mais? Robson, e acho que são 2 funcionários públicos que tem. Ariane. E vocês sabem por que ela voltou contra a gente? Vocês sabem disso, gente? Não foi nem porque Jânio Natal mandou, só por isso. Ela voltou contra a gente porque ela tem certeza que no ano que vem a gente não vai se lembrar disso. Sabe por quê? E quem se lembrar, ela vai oferecer um carro a um irmão, a um parente. Quem precisa ter vergonha na cara, gente, somos nós. Eu vi muito funcionário público, principalmente muitos professores, falando que votou em Jânio porque não tinha opção. No ano passado nós tínhamos 2 professores candidatos a prefeito. E a maioria preferiu votar em Jânio. Outra maioria preferiu votar nos Pinto. Então somos nós que estamos precisando tomar vergonha. Somos nós que precisamos aprender a votar. Nós temos agora uma reforma que está sendo votada no Congresso, que é a reforma dos impostos. Quem está acompanhando essas reformas aqui, gente? Muito bom. Mas acho que só 5 pessoas levantaram a mão. É por isso, gente, que os vereadores estão passando por cima da gente, porque a gente não está ligado no que está acontecendo ao nosso redor. E aí eu estou falando de respeito ainda, viu? Porque a gente não se dá o respeito de conhecer e de saber o que está acontecendo. Aqui tem enfermeiro, gente? Enfermeiras? Tem? Minha esposa ela é enfermeira. Foi votado agora o piso, né? O piso da enfermagem. E uma colega da minha esposa estava, na eleição passada, estava criticando
o governo atual, né, o partido atual, por apoiar a causa homossexual. Ela é uma pessoa evangélica. E falava que não votava em fulano de tal porque apoia muito a viadagem. Palavras dela. E aí por que eu estou lembrando aqui da enfermagem? Foi votado agora um piso da enfermagem que, adivinha quem colocou, quem apresentou a proposta? Um senador homossexual. Essa pessoa estava batendo, preste atenção, e é isso que eu estou falando dessa pessoa, mas vale para todos nós. Essa pessoa estava batendo em uma pessoa por ser homossexual, mas que votou, que colocou um projeto para beneficiá-la. E aí nós temos na Câmara de Vereadores, na Câmara de Deputados, 3 bancadas, que é chamada BBB. Eu sempre falo isso nas assembleias. A bancada da Bíblia, do boi e da bala. Essas 3 bancadas, elas dominam o Congresso, porque tem a maioria do Centrão. E aí, gente, essas 3 bancadas, elas estão sempre, desculpe a palavra, mas ferrando com o trabalhador. Procure lá, não precisa acreditar no que eu estou falando, todas as votações importantes para o trabalhador, e pergunta como essas bancadas estão votando. E eu estou falando, e aqui eu falo principalmente da bancada da Bíblia, porque uma eleição para vereadores, um pastor aqui da região, da cidade, me falou que ele suou a camisa, mas conseguiu tirar 2 votos de professoras da igreja dele que iria votar num colega nosso, num colega dela, professor também. E ele conseguiu tirar o voto. E aí, gente, eu não vou falar aqui quem é, mas essa pessoa que não se elegeu naquela eleição, mas elegeu agora, é um desses aqui, que votou agora contra essas pessoas que votaram lá. Infelizmente, a maioria das pessoas que estão aqui, muitos votaram nesses aqui. E aí eu falo de respeito, gente, para a gente aprender a votar e parar de votar contra a gente. Porque é isso que a gente tem feito em todas as eleições, desde os deputados até os vereadores e prefeitos. E a gente precisa nos respeitar e aprender a votar. Eu vi aqui, né, lá naquela caminhada, muitas pessoas já pedindo que Bolinha e o outro lá, Vinícius, se candidatasse a prefeito. Muitas pessoas estavam falando isso lá no encontro, gente. E aí eu me pergunto, a gente só vai acreditar no outro que é de fora? Até quando a gente vai acreditar que as pessoas daqui de dentro, as pessoas que estão no nosso movimento, que sempre se doaram para a gente, doaram para a categoria, se essas pessoas não podem nos representar? Será quantas vezes mais a gente vai tomar pedrada, a gente vai tomar porrada na cara, como essa agora, gente, e continuar mansinhos? Enquanto a gente não esquecer, aliás, lembrar em toda eleição dessas pessoas aqui, ó, e não só dessa, mas principalmente em Salvador e também em Brasília,
a gente vai continuar apanhando. Tá fazendo a reforma agora dos impostos. Nós, servidores públicos, como qualquer outro trabalhador, a gente ganhar R$2.500, R$3.000, a gente já paga imposto. Mas agora vai ter uma isenção, preste atenção. Lembra que eu falei da bancada? Boi, Bíblia e bala? A bancada do boi representa todos os fazendeiros. E aí, eles colocaram agora nessa reforma que o fazendeiro, ele só vai poder pagar imposto, sabe com quanto, gente? Aquele fazendeiro que durante um ano vendeu R$3.600.000 por ano. Então todos os fazendeiros que venderam abaixo disso não vai pagar imposto. E vocês pagam imposto todos os meses, mas o rico ele não vai pagar. E isso está sendo discutido na Câmara de Deputados. E sabe por que vai passar? Porque aqui nós temos mais de 500 pessoas, só 5 estão acompanhando. Ou seja, a população não está acompanhando o que está sendo feito. E a gente vai seguindo, ó, manso. E levando, me desculpe a palavra, mas levando aquilo lá que vocês pensaram. Então, gente, vamos acordar, e o movimento serve para isso. Lembrar dessas pessoas aqui no ano que vem, e sobretudo, pensar em quem está de verdade com a gente. Valeu, gente. Bom dia, gente. Eu me chamo Ana Selma. Como eu observei aqui, tem muitos colegas que me conhecem. Estou me apresentando, mas tem muitos que conhecem. E eu quero continuar com a fala de Euvadelis sobre o respeito. Né? E o respeito em geral, mas hoje eu quero falar sobre o respeito à morte dos nossos colegas. É porque eu quero ler primeiro para vocês, como eu coloquei, quando eu vi o comentário do companheiro Neilton, né, nas redes sociais. Aí depois eu vou explicar para vocês, acho que mesmo eu não explicando, vocês vão entender. Gente seria vocês, quem puder ler, quem já leu, né? Gente, pessoas que fazem parte da nossa educação, em todo município da terra mãe do Brasil. Sabemos que um dia iremos morrer, mas também tenho certeza que nenhum de nós, mesmo tendo conhecimento que vamos morrer, não queremos morrer ainda por muitos e muitos anos, né? Nenhum de nós queremos. Desculpa aí, gente, é porque eu corrigi, que você me coloca na guia e corrigiu. Sabemos, né? Que morrer. Com certeza nenhum de nós. Isso. Aí assim, fiquem, cada um de vocês, que eu sei que quase ninguém leu na internet, fiquem sabendo. Fiquei sabendo do falecimento do pai. Agora vocês vão entender, gente. Eu estou até me segurando para não me emocionar. Do pai Tavares. E não é porque ele partiu para a eternidade. Como falamos, que a eternidade será após o falecimento, né? Acredito que muitos conheceu Tavares, assim como eu também, mas quero que muitos fiquem cientes que um dia ele me chamou de filha, e foi em um momento de luta
por direitos. Nunca, jamais esquecerei do pai, colega, amigo, que foi Tavares, aqui na terra. Ficarão, sim, lembranças e lutas de Tavares, principalmente porque eu jamais esquecerei quando me chamou de pai. Agora, só um pouquinho. Gente, olha só, quando eu fiquei tão, eu disse assim, Tavares, não é por ter sido eu, não é qualquer um de vocês. Aí deve ter sabido as outras colegas também. E aí eu vi no comentário de Neilton que falava que o nome dele é Manuel Tavares. E meu pai, eu perdi meu pai e minha mãe. Está completando 3 anos. O nome do meu pai era Manuel. Me tocou. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então assim, eu não... E quando ele me chamou de filha, aí tem muitas vezes fala assim, eu tenho umas colegas, a gente brinca e ela fala assim, você é igual a Leamara. Cadê a Leamara? Você é igual a Leamara. Porque eu tava, Tavares, não, eu quero assim. Teve problema de saúde, né? Que todos nós temos que nos cuidar. Eu estou até preocupada com uma colega minha da escola que eu trabalho. E aí ele falou, filha, tenha calma, vai resolver. Agora, para vocês, o que me chamou a atenção, que quando aconteceu, meu pai era vivo, um analfabeto. Eu de tudo para eu e meus irmãos estudarem. No caso, né, uma graduação, eu sou a única filha dele, da mulher, e só eu que tenho. Os meninos também fizeram, mas não tem graduação. Então, para mim, o que tocou foi isso, gente. Você entendeu? Ele me chamou de pai e eu não sabia que o nome dele era Manuel Tavares. E o do meu pai, Manuel. Ai, que bom que eu não consegui chorar. Quer dizer, consegui não chorei, mas meu coração está muito triste. Triste mesmo. Não só por eles, as outras colegas, até por estar trabalhando. Gente, vamos nos cuidar. Entendeu? Eu estou até de licença e estou tentando me cuidar. Porque eu não ando muito bem também não. Tá? Obrigada, gente. Desculpa aí o nervosismo. Valeu, Ana. Valeu. Pessoal, a gente estava numa luta imensa por conta do contrato da Unimed. Mas vocês sabem que neste momento de paralisação, de greve, eles estão protelando também, tá? Não é fácil, você sabe que não é fácil, uma coisa depende da outra, e eles não vão agraciar a gente com o plano agora. E a gente já está tendo a resistência. Mas eu vou pedir a vocês, quem tem o interesse do contrato do plano Unimed, aí é para os 3 sindicatos, para todo mundo que está aqui. E quem está fora, né, que supostamente não veio. Que antes de ir, dê seu nome e seu contato para a Márcia Macedo. Márcia está ali, ó. Dê o nome para ela, mesmo aqueles que já deram o nome lá. Dê o nome para ela e telefone, porque quando eles der essa abertura para a gente, que o contrato precisa ser entre Prefeitura e Unimed, né? Não é nós. Para a gente já ter esses nomes, para a gente ligar, mesmo as pessoas que já deram o nome lá, mas dê aqui novamente, entre em contato com Márcia vai disponibilizar contato também, quem tem o interesse na Unimed. O plano é muito bom, como eu já falei aqui, inclusive eu também tenho interesse, anota o meu nome aí, viu, Márcia, para a gente fazer o plano, tá bom? Mas só ressaltando para vocês, também não vai ser fácil. Por que não vai ser fácil? Porque é o governo que precisa fazer o convênio. E neste momento, mas espero que nesse período de recesso agora eles ponham Jesus na cabeça, no coração deles e trazam uma proposta melhor após o retorno. Propostas, lembrando, principalmente quem são dos distritos, quando forem pegar o material de colar nos carros, ir na porta da sua casa, não tenha medo não, cole na porta da sua casa, a casa é sua. Vamos lá. Nós pensamos em uma proposição, mas volto a falar, quem decide é a Assembleia, tá bom? O que é que nós pensamos em diretoria? De fazermos pós-recesso, ninguém é besta de entrar em greve agora, na minha opinião,
pós-recesso, no dia 3 de agosto, quinta-feira, de fazermos ou uma paralisação ou uma assembleia. Eu, pessoalmente, viu, colegas, eu prefiro que faça uma assembleia, porque não é só greve, é organizar os movimentos. Quem não vai fazer greve fica em casa. A gente precisa fazer comissões, se for para uma greve e assim a Assembleia decidir. A gente precisa fazer comissões de greve, precisa pegar contatos por escola, é uma outra organização. E ninguém faz uma organização agora para depois do recesso. Porque a gente vai futucar o tempo todo, como a gente já faz, o Poder Executivo para que, nesse período de recesso, traga que a gente espera, com certeza todos nós esperamos, uma proposta que seja viável para a categoria. Assim a gente espera. Quem não espera aqui, né, gente? Vamos orar, pedir a Deus, para que Deus toque no coração desse povo, né? Eu sei que não é fácil, né? Tocar no coração desse povo, mas a gente já vai com essa proposição, mas precisa ser uma decisão coletiva, se vai ser 50, se vai ser 100, de que forma a gente vai organizar isso. Eu sugiro uma assembleia no dia 3 de agosto, pós-recesso, porque a gente precisa retornar para depois ir para o movimento, para não ficar parecendo que o recesso já é uma greve, e nesse período até cortar salário nosso, entendeu? Porque a gente está em casa, a gente está sabendo o que está acontecendo, em lugar nenhum, tá bom? Sugestão, 3 de agosto, quinta-feira pós-recesso, que volta na segunda. Na quinta-feira a gente faz uma assembleia ou paralisação para a gente discutirmos os próximos passos, juntos, os 3 sindicatos, tá bom? E aí o espaço está aberto para sugestões da categoria. Eu vou dar minha opinião aí. Paralisação, porque a Assembleia você tem que retornar para o seu trabalho. Então paralisa na terça-feira e já decide tudo. Se for começar na quinta, na segunda-feira a gente em greve geral. Porque se ficar na Assembleia, vocês vão ter que retornar para suas casas. Então não, paralisação na quinta, eu sugiro isso. Só explicação aqui, viu, gente? Não é tirando a sugestão de boca, não. Continua. A gente tinha uma ideia que a gente podia paralisar 2 dias, 3 dias para depois ir para a greve. Segundo o doutor Nelson, isso não existe. Você pode paralisar hoje e entrar na greve depois. Ou paralisar 10 vezes. Não existe negócio de 3, não. Tá bom? É porque a gente estava naquela dúvida e a gente fica em contato com o jurídico o tempo todo. Ó, já teve 2 de professor, já teve um do apoio. Segundo o doutor Nelson, isso não impede nada, tá bom? Então a gente pode fazer quantas paralisações a gente quiser. Para a gente, quando eu falo, assembleia. Não vai chegando lá na escola dizer que a gente está em greve, não, viu, gente? A assembleia que decide. Bom dia, pessoal. Bom dia aos falantes e ouvintes. Gente, na verdade é o seguinte. Eu quero fazer uma sugestão à diretoria da PLB e a dos demais sindicatos aqui presentes, que em nenhuma assembleia seja iniciada, ouvindo Deusdete, que nenhuma assembleia tenha início sem que haja a conclamação dos nossos verdadeiros heróis da resistência. Para mim, é cair no vazio da obscuridade. Eu estou vendo uma assembleia repleta de gente nova. Pouca gente aqui me conhece. Foi renovado o quadro. E quantos conhecem a história de Álvaro e Elisnei? A quantos é repassado a luta de Álvaro e Elisnei? Então toda a assembleia, a partir de hoje, eu conclamo, viu, Deusdete, e aos demais sindicalistas aqui presentes, que se faça esse chamado. Álvaro Henrique! Álvaro Henrique! Álvaro Henrique! Elisnei Pereira! Elisnei Pereira! Elisnei Pereira! Foi cortado no nosso sangue.
E isso não pode cair no silêncio. As decisões a serem tomadas, que sigam o rio. Mas eu participei da luta, foi meu sangue ali derramado. Eu estava no colégio quando foram me avisar que eu poderia ser uma das vítimas também das balas dos bandidos que estão na gestão pública de Porto Seguro. Então é necessário que tenhamos consciência dessa história de categoria. Tá certo? Era a primeira sugestão. A segunda, Deusdete, é que nós façamos uma paralisação com a Assembleia para que ela ganhe força. Para aí dessa Assembleia decidirmos pela manutenção do estado de greve. Paralisação com a Assembleia é a minha sugestão e peço o apoio dos demais colegas e que queiram sugestionar também. Nós estamos fazendo Assembleia para marcar a Assembleia. E a categoria precisa ser incisiva. Ela tem que ser cortante. Esse prefeito que está aí, eu votei em cancela, eu votei num professor, certo? Então, eu votei em um professor, então não me responsabilizo por isso que aí está. Esse prefeito, ele já foi prefeito na região quase toda. Demonstrou o tempo inteiro que ele não tem compromisso com Belmonte, que ele não tem compromisso com ninguém, nem com nada, a não ser com os interesses pessoais dele. Então é necessário que essa categoria seja a lança, seja a flecha, que nós não deixemos que esse pessoal venha para aqui querer mandar nas nossas vidas. Que esse pessoal que entra venha para aqui para dirigir e determinar se a categoria vai receber ou não determinado valor incitado. É preciso, como disse o nosso nobre amigo Preto, candidato a vereador, Elvadeles, é preciso que essa categoria e as demais coadjuvantes também tomem vergonha na cara e se respeitem e elejam representantes das categorias. Em breve eu estarei me aposentando. Acredito que não deve demorar muito. Tenho me ausentado das assembleias por motivos de saúde, não por negar a categoria que eu represento. Então eu acho que é necessário que nós tomemos de fato vergonha na cara e respeito pelas proposições aqui feitas. Tá certo? Obrigado a todos. Oi, gente, bom dia. Assim, muito feliz com a fala de Ilva. Eu tenho insistido nessa tese que a gente precisa fazer do espaço da Assembleia um espaço de formação. E essa formação precisa ser permanente. Trazer reflexões iguais às que Ilva possibilitou aqui, dados para você pensar, refletir, é muito importante. A gente representa mais de 80% da população brasileira, a classe trabalhadora. Mas quem domina a gente? Esses 20%. Então a gente precisa refletir sobre isso. Em relação ao que Silvino colocou aqui, eu concordo, acho que é mais interessante, é mais produtivo uma paralisação com a Assembleia ao final. Mas eu queria chamar a atenção, eu não sei como seria isso na saúde e também nos serviços públicos. E a minha proposta era para agora, mas eu vou refletir melhor e vou fazer uma proposição para depois. Eu penso que nós temos um instrumento muito poderoso nas mãos, nós da educação, sobretudo professores e professoras, que é o diário eletrônico. A gente precisa usar as armas, mesmo que silenciosas que sejam, mas que possam produzir algum efeito positivo a nosso favor. A minha ideia era, inicialmente, propor aqui que não alimentássemos nenhum diário concluindo a segundo bimestre e que a gente também já definiria aqui como proposta o não retorno aos trabalhos no dia 31, se não houvesse qualquer tipo de negociação. Mas eu refleti um pouco mais, até diante das falas dos outros colegas, pode até colocar, se for o caso, essa como opção, mas a minha proposta vai ser de caminhar junto com eles, porque a gente não pode abrir mão de dizer que não foi
não nos colocamos para o diálogo. Eu acho que o diálogo é uma arma muito poderosa da qual a gente não pode abrir mão. Já dialogamos e temos tempo suficiente, mas conhecendo a história que foi construída o ano passado, de que ao final a gente galgou aquilo que a gente almejava, ainda continuo acreditando nessa possibilidade. Mesmo diante de alguém que se faz de mudo, de surdo, e que nos invisibiliza enquanto categoria, nos invisibiliza enquanto grupo que pode movimentar ou paralisar uma cidade inteira. Porque se os 3 sindicatos se juntarem como estamos juntos, a gente para o serviço público de Porto Seguro. E isso é muita coisa. Então, qual que vai ser então a minha proposta? Eu vou dialogar com o Silvino, paralisação com a Assembleia, mas que a gente, se não tiver qualquer sinal no sentido de garantir pelo menos o debate ou o acesso ao nosso direito, que a gente já vá construindo a narrativa de que a gente não vai fechar nenhum bimestre a partir do 3º bimestre. Mesmo que seja sem a greve, se a gente aderir para não greve, a gente vai construir essa possibilidade. E se a gente não fechar as notas, vai virar o caos, porque o município vai entrar em desespero, porque mesmo quando você não fecha nada, eles ficam loucos, e elas também, né? Mas eu acho que é uma alternativa viável. A gente precisa se irmanar e aí pensar coletivamente com os outros sindicatos, como é que a gente pode fazer isso, e se a gente não decidir ou tiver qualquer retorno a partir do próximo mês, beleza. Se isso não acontecer, a gente vai trabalhando essa possibilidade e a gente entra com tudo em cima disso. Era isso que eu queria falar, acho que a luta continua, a gente não pode abrir mão dela. Muito bem, Nenel. Eu acho que é importante a gente usar assim como eles usam. Gente, pasme. Estava na última votação, para você ver. Assim como eles usam a estratégia deles, a gente precisa usar as forças que a gente tem. E essa fala de Nenel é muito importante, porque é um elemento que a gente tem. Agora a gente precisa usar todos, pensar em outros elementos para a gente pressionar o governo. Assim como eles usam para nos pressionar. Eu não fiquei muito espantoso, porque a gente já sabe que desse governo pode vir tudo, né? Para nos prejudicar. Mas na última votação na Câmara de Vereadores, estava lá na Câmara o secretário de Finanças e o secretário de Administração. Eles foram fiscalizar os vereadores. E não sei se vocês perceberam que no mesmo dia, ou foi no dia posterior, a lista da seletiva saiu. Vocês perceberam? E quem são aqueles nomes que estavam na lista da seletiva? Os vereadores que votaram a favor para nos atacar. Então a fala de Silvinho, de Elva, de Nenel foi importante, até para a gente perceber em quem a gente está votando, gente. Quais são as pessoas que a gente está votando. E a gente, principalmente, quem está na educação, na saúde, que está mais à frente do serviço público, não cometer as mesmas coisas. A gente insiste em votar quem nos ataca o tempo todo. O tempo todo. E eu quero ver se no ano que vem a gente vai ter essa mesma postura. Porque nós que estamos aqui somos um dos maiores formadores de opinião de uma sociedade. A saúde, a educação, os serviços públicos, porque a gente atende toda a demanda do município. Se você pegar esses 3 sindicatos, ele atende todas as demandas dessa sociedade, de forma direta e indireta. Então a gente precisa pensar, fala de Elva. Eu lembro quando Elva começou a falar desses temas, foi 2018, foi 2019, a Assembleia esvaziou. Eu lembro desse dia. E Elva falou na época de umas PECs que estava transitando. Só foi Michel Temer entrar que o ataque entrou pesado. E foi as mesmas PECs que o Vadelli citou aqui. Impressionante. E a gente não se atenta que quem move a gente é a política.
Gente, do mesmo jeito que estão a cara desses caras aqui, ó, e dessas moças, eu acho que a gente precisa pensar, no caso da gente, quase especificamente, dos vereadores que se colocaram, que nós reforçamos isso. O prefeito nunca cumpriu o que ele prometeu. Ele não tem nenhuma credibilidade com a gente. E os vereadores se comprometeram a, naquele dia mesmo, trazer a data da reunião. Então, assim, eles combinaram algo que eles também não conseguiram cumprir. Eu acho que a gente tem que dar visibilidade a esses 5 que também foram muito sacanas, escrotos com a gente. Eu acho que precisa mostrar para a sociedade os outros mentirosos ou aqueles que não conseguem cumprir a palavra que eles apresentam. Ô Nenel, eu vou até reforçar a sua fala. Eu estou percebendo, e aí eu tô falando que eu fico futucando as redes sociais, que está tendo pouco compartilhamentos. Então, por exemplo, esse vídeo que Neilton falou, tá lá os vereadores falando que se comprometeu para conversar com o prefeito e que seja uma proposta boa para a gente. Ele ainda falou lá, a proposta boa que seja bom para os dois. Esse vídeo nós vamos colocar nas redes sociais e eu espero que todos nós aqui não tenham medo de compartilhar. Porque quanto mais a gente compartilha, tá aqui, ó. Eu quero ver se nós vamos ter coragem de pregar isso na porta das nossas casas, começa por aí. Eu quero ver. Eu conheço a casa de alguns servidores que estão aqui, eu vou ver se vai estar colado na parede. Que na minha eu vou colar. Não vai ter muita visibilidade que eu moro em condomínio, mas eu vou colar lá dentro da minha casa, eu vou colar. Oi? Tô ouvindo não. Pronto, já colou. Observe que já tem colado aí, viu? Porto Seguro inteiro. Eu peço os distritos que estão aqui que leve para colar aqui. A gente já colou onde a gente pôde aqui, tá bom? Então a luta é essa, a luta precisa ser conjunta. Porque só a diretoria não faz verão, essas diretorias que estão aqui. Vamos lá. Pela fala que eu ouvi dos colegas aqui e fazendo a leitura delas, seria melhor uma paralisação com a Assembleia. Pronto. Porque a gente pensou na quinta para dar esse espaço de volta. Porque se a gente faz o movimento logo na segunda, depois de votar, fica parecendo que continua parado. A gente precisa voltar, ir para as escolas normalmente, até para provocar um impacto menor na sociedade. Para depois a gente fazer essa mobilização, essa paralisação com mobilização. Concordam? Pronto, votação. Se alguém tiver uma proposta diferente, dizem aqui e fala. Porque depois que votar, agora a gente vai ter que dar agora em diante. A gente precisa ser categórico. Voltou, não volta atrás não. Tá bom? A partir de agora voltou, esquece voltar atrás. Porque senão fica até daquele volta e trás, a gente fez isso, mas a partir de agora acho que não pode acontecer isso. Então fala logo, né, Carla? É bastante rápido que eu vou colocar aqui. Eu concordo plenamente com a proposta. Aqui é complicado. Estava lá reclamando das colegas e é muito complicado. Talvez eu vá gritar aqui e me desculpe pela histeria. Bom, enfim, concordo plenamente com o sindicato, mas nós temos que observar que já sofremos com esse mau pagamento, esse pagamento feito de forma errada. Então, a minha proposta é que esperemos o final de julho e até o 5º dia útil para depois, eu não estou falando em paralisação, fazermos a paralisação na quinta-feira, porque ela vai causar impacto, todos pensarão que está tudo normal, e aí na quinta-feira faremos a paralisação e aguardaremos sim o pagamento para ver o que vai ser feito, porque até esta suposta confusão já pode ser um sinal do que deverá vir pela frente. Obrigada aí para os ouvintes. Beleza, Carla, muito bem colocado. Vamos lá. A gente colocou aqui, gente, lembrando, voltou, acabou, viu? O momento de falar é agora, como Carla veio falar. A proposição é, na quinta-feira, uma paralisação com a Assembleia.
Na quinta-feira, a decisão vai ser tomada na quinta-feira, não é hoje. Na quinta, porque vai ser a Assembleia com paralisação. Então, na quinta-feira, viu, Carla? A gente leva essa questão de Carla, porque na quinta-feira a gente pode pensar nessas questões. Na quinta-feira a gente toma as decisões, não é hoje, tá? Bota na cabeça, não é greve depois de quinta. Pelo amor de Deus, a gente tem que falar toda hora isso. Quinta-feira, dia 3 de agosto, paralisação com mobilização. Paralisação com a Assembleia, desculpa. Com a Assembleia. As decisões daí que seriam tomadas é após esse dia, tá bom? Se é com 50, se é com 100 e tal, respeitando também os outros sindicatos, porque o sindicato, por exemplo, já está com a demanda de 50% já, o juiz já bateu o martelo. Mas se a gente, supostamente depois, tomar com 100, a gente vai com 100, vai com 50, não tem problema nenhum, tá? Que a gente não tem essa decisão, até porque a gente não entrou em greve ainda. Beleza? Começa com a Assembleia, depois paralisa. A gente vai pra rua, é bom a gente focar pra rua logo. Assembleia, mas aí depois a gente manda na transmissão, viu? Gente, muita gente vai, Deus Deus, não tem a transmissão. Entre em contato com a PLB ou com a gente, que a gente tá passando o canal de transmissão. Muita gente recebe, nem olha, né? Manda outro documento, nem olha. Eu fico besta, a gente manda um documento segunda-feira. Segunda-feira, na terça-feira, o povo tá perguntando o que a gente colocou no documento de segunda. Eu fico besta, velho. Falei, gente, a gente colocou isso ontem. Ó, quem não está recebendo a transmissão via WhatsApp da PLB, procura a PLB, procura Everaldo, que Everaldo adiciona. Ou quem tem o nosso contato, Deus, qual o número a gente passa também, não tem problema não, tá bom? Muitas pessoas têm me perguntado, eu estou passando o número para adicionar para vocês receberem os comunicados, tá bom? E fique atento às informações. A gente passa a informação, vocês fiquem atentos agora, tá? Então, votação. Todo mundo concorda que na quinta-feira... Ô meu querido, guarda... Ô filho. Senta aqui rapidinho só para a gente tomar essa decisão, para depois eu ficar sabendo também do movimento. Quinta-feira, paralisação com a Assembleia. Todo mundo concorda? Levante a mão. Aprovado. Baixa a mão, por favor. Quem discorda, levante a mão. Aprovado por unanimidade e volta atrás. Pronto, gente. Essa aqui é a lista dos servidores os agentes de saúde e endemia estão assinando. Tudo bom? Bom dia. Estão assinando a lista. Pessoal de outros setores já assinaram. Estamos aqui concluindo esse trabalho que foi a Assembleia Geral dos Servidores Públicos Municipais de Porto Seguro. O que chamamos a atenção aqui é que está sendo distribuído para todos os servidores do geral esse cartaz que serão pregados nos carros, nas casas. Foram feitos milhares de exemplares desse aqui que serão entregues a todos os participantes, falando dos vereadores que votaram contra os servidores. Esse aqui é o balanço geral
da categoria de servidores públicos municipais de Porto Seguro, com essa relação de vereadores que votaram contra os servidores públicos. Já vamos ter uma entrevista aqui ao vivo com os representantes dos sindicatos. Vocês conseguem aqui bater um papo. Zé, você poderia comentar sobre essa assembleia? Estamos ao vivo, transmitindo pelo Instagram em Porto Brasil. Então, a Assembleia foi bem numerosa, né? A gente sabe que está, pelo menos da educação, no final de um bimestre, algumas pessoas priorizaram fazer essa conclusão, mas foi bem significativa a participação boa. E a gente, mais uma vez, dá espaço para o gestor repensar sua postura, repensar sua conduta como um administrador do município de Porto Seguro. E estendemos mais um prazo, até o dia 3, a gente volta a se encontrar com mais uma mobilização de uma Assembleia, na esperança de que até esse dia a gente tenha algum retorno, que essa Assembleia com paralisação seja só uma Assembleia apenas para discutir a proposta apresentada. A gente está muito confiante, a gente acredita muito no diálogo, a gente precisa muito dos vereadores, aqueles 5 que prometeram, e marcar a data da reunião do prefeito, que levaria o ofício para o prefeito, que sairia naquele dia com uma data de reunião, que eles garantam que prometeram, que articule essa reunião. A gente está sedento para ter esse encontro, para fazer o diálogo e resolver essa questão. Porque, de fato, mexer com o direito alheio pode ser fácil, mas para quem está tendo seus direitos violados, não é uma situação tranquila. E a gente acredita no diálogo, a gente está aguardando esse retorno e agendamento dessa reunião. Muito obrigado. Então, esses são os vereadores que votaram contra os servidores. Esses são aqueles que votaram em 4%, que a gente solicitou que fosse feita o reajuste dentro do projeto baseado na categoria, e não dos 4%. Então a gente tem esse grupo que votou a favor dos 4%, que é algo impensável, abaixo da inflação do ano anterior, e temos aqueles outros 5 que se comprometeram a agendar a reunião do prefeito, inclusive apresentando mensagens de que era o próprio prefeito que estava fazendo a solicitação e pedindo a ele para fazer a articulação com a gente. A gente está nesse aguardo. Muito obrigado. Gente, ó, só mostrando aqui os vereadores. Esses votaram a favor de 4%, que é insignificante. E a gente está no aguardo de que a gente consiga fazer a reunião que a gente tanto deseja e necessita. Muito obrigado. Gente, ó, está se encerrando nesse momento a Assembleia Geral dos Servidores Públicos Municipais de Porto Seguro, e o professor Neilton Castro falou a respeito do resumo que aconteceu aqui. Então, só deixando claro a quantidade de panfletos que foi feito. Lá no carro tem muitos. Aqui são os vereadores que votaram. Então, foi feito esse painel. Com o rosto dos vereadores que votaram contra, na verdade, que votaram o 4%. E aí todos os servidores estão levando para casa um cartaz com o rosto dele para colocar em suas portas. Pode ver que todos que saem aqui pegam uma quantidade que vai estar em todo o município de Porto Seguro, o rosto dos vereadores que votaram 4%. Olá pessoal, vou encerrar a live porque o tempo já está bastante avançado aqui da live e vamos encerrar nesse momento porque se passaram mais de 1 hora. O que eu quero dizer é que em cada canto de Porto Seguro está sendo levado o cartaz com o rosto dos vereadores. São esses aqui. Na nossa proposta, agora que ela fala foi importante, a perseguição, né? O João Greve é todo pagamento. Essa fila aqui, gente,
é dos agentes de saúde e endemias que estão assinando o ponto e que outros setores já assinaram. Então, vamos encerrar essa live aqui, essa transmissão da Assembleia Geral dos Servidores Públicos Municipais de Porto Seguro.